Heimat é onde eu estou bem, onde estou agora. Isso é a Heimat, esse é meu lar, meu bem-estar. Heimat gibt es für mich nicht. Das Wort Heimat gibt es nicht in meinem Vokabular. Ich bin überall entwurzelt worden. Porque a gente não pode traduzir como pátria somente, né? Então a palavra realmente é Heimat. É a língua portuguesa. Então o que me dá a possibilidade de morar em qualquer lugar e de alguma forma me sentir casa, quer dizer, é o lugar que não necessariamente é um lugar físico, geográfico, mas um lugar talvez mental, onde você se sente em casa. O exílio no sentido morar fora, eu morei fora porque eu quis, né, porque eu escolhi morar fora, e o exílio, eu saí do meu país por questões políticas, porque se eu ficar aqui vão me matar, porque se eu ficar aqui eu vou preso, porque se eu ficar aqui porque eu não tenho condições de continuar aqui. Na América Latina, claro, a gente não precisa mais se exilar politicamente, né, em geral, mas pode vir a acontecer. Quer dizer, em outros lugares do mundo isso ainda existe e vai voltar a existir, não é? Não é que vamos falar assim, o exílio político é algo completamente fora das possibilidades reais. Ich bin in Berlin, Charlottenburg geboren. 1938 bin ich in die Schweiz gekommen. Dort haben wir in Zürich gelebt und dann im Tessin. Meine Kindheit war es die Schweiz, da war ja auch der Krieg. Mein Vater, es tut mir leid, dass ich ihn nie mehr gesehen habe, weil ich denke, das war ein ganz toller Mensch. Ja, vor Kriegsausbruch. Er ist ein paar Mal noch in die Schweiz gekommen. Und dann ist der Krieg ausgebrochen und da konnte er nicht mehr kommen. Dann habe ich ihn nie mehr gesehen. Aber ja, schade. Ich glaube, er hat sehr gelitten. Aber es muss ein sehr netter, interessanter Mensch gewesen sein. Eu nasci em 1924, em Berlim. Ele estava escrevendo uma ópera, junto com a mãe dele.
dos conceitos nacionalistas, não nacional-socialistas, nacionalistas, um elogio à Alemanha, à pessoa alemã. E ele escreveu essa ópera e queria que essa ópera fosse aceita pela Câmara de Cultura, pelo Ministério de Cultura alemão. Uma semana depois ele foi lá e disse, não, tudo bem, a sua obra é muito boa, quem não é muito bom é o senhor, porque o senhor é filho do seu Kohn, isto é, o senhor é judeu, está fora. E aí, por coincidências outras, ele ficou sabendo que havia um país chamado Brasil, na América do Sul, lá em algum lugar. O meu pai, ele veio em 53 com a segunda família, mas ele morreu em 61. Mas depois que ele morreu, minha irmã veio me buscar, queria me encontrar, veio me visitar em Paris. A primeira vez foi em 68, foi o tempo de carnaval, foi fantástico, no Rio. Não tem mais esse carnaval no Rio. Tinha em todos os lados, em todas as ruas, tinha blocos. E fomos uma viagem a Brasília. Quase não tinha embaixadas, tinha dois que já construíram, os outros tinham somente os lotes com os nomes das embaixadas. Tinha macumba. E tinha família, era toda família. Nunca tinha uma família na minha vida. E cheguei aqui, tem tios, primos, madrastas, irmãos. Era toda família, porque também português não precisava, todo mundo falava alemão. Eu vim para o Brasil, cheguei no Brasil muito nova ainda, eu tinha 3 anos de idade, meus pais são chilenos, eu nasci lá. Eu nasci no ano do golpe, né? Eu nasci em 73. Existem assim, na minha família tinha os meus tios que foram embora do Chile exilados políticos, e meu pai faz parte de uma espécie de exilado que é o exilado econômico. Meu pai é engenheiro elétrico e trabalha com sistemas de hidrelétrica, normalmente para o governo. Então, assim, acabou sendo dentro da crise que se iniciou no Chile nessa época. Muita gente acabou indo embora do país por questões que eram uma mistura de questões políticas e econômicas. E esse foi o caso do meu pai. E na época era um milagre brasileiro, né? Então os engenheiros eram muito bem vistos aqui, contratados. É a primeira lembrança que eu tenho da minha vida, né? É no avião vindo para o Brasil. Mein Großvater war ein großer Staatsanwalt und wollte schon früh, dass ich Gerechtigkeit erbe. Ich glaube, sie war eine ganz wunderschöne Frau mit einem wahnsinnigen Mut und eine große Dichterin natürlich und hat alles wahrscheinlich vorausgesehen. Einen wahnsinnigen Weitblick auch. Ich weiß eigentlich ganz wenig über Walter Benjamin. Jetzt ein bisschen mehr, weil im 93 war ja diese Kabinettausstellung in Berlin von meiner Tante und da ist dieser Michael Benjamin gekommen. Das war ein Neffe von Walter Benjamin. Und mit dem habe ich dann korrespondiert und so ist dieser Zweig der Familie ist mir näher gekommen. Und dann später hat meine Mutter alles an sich gerissen und da hatte ich überhaupt keinen Kontakt mit nichts. Ja, und zu dem Werk und so. Sie hat mich da überall ausgeschlossen, sie hat nichts mit mir geteilt.
Ich bin erst so ein bisschen dazugekommen, nachdem sie gestorben ist und mir die Rechte von meiner Tante übergeben wurden. Da habe ich angefangen, mich zu interessieren und auch die Verlage aufzusuchen und die Kontakte, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und eu sou uma escritora brasileira, às vezes me perguntam, ah, você é uma escritora chilena? Não, eu não tenho a menor dúvida disso, eu sou uma escritora brasileira, eu me identifico com a língua, com a literatura brasileira, com a minha geração, quer dizer, a geração de escritores a qual eu pertenço. Então isso me deu uma identidade, certamente. Então eu nunca pensei em escrever em alemão, nunca pensei em escrever em espanhol. Para mim sempre foi uma coisa natural e óbvia. Eu só poderia escrever em português. Embarcou em 34, se despediu da mulher e disse, olha, eu vou ver como é que é depois, vocês vêm depois. Aí deu a possibilidade dele importar, através dos pais dele, especialmente do pai dele, importar livros para o Brasil. Um ano depois minha mãe foi, em 35, minha mãe veio encontrar com ele e ajudou ele a fundar essa livraria. Então a livraria foi florescendo, foi melhorando e em 36 eu e meu irmão, 2 anos mais novo que eu, viemos atrás dos meus pais, viemos para São Paulo. Eu fui trabalhar na livraria, enfim, fui começando a perceber muitas coisas que eu nem tinha me dado conta, por que eu saí da Alemanha, por que eu tinha que sair da Alemanha. ich habe keine Eindrücke, nur dass ein Mädchen im gleichen Haus wohnte, die war älter als ich und die durfte alle Bücher rausnehmen und ich durfte nur die in der untersten Reihe benutzen. Das ist alles, was ich von der Buchhandlung weiß. Und dann saßen wir vor der Tür und lasen die Bücher. Es gibt sogar ein Foto, wo ich da mit meinen Gespanen vor dem Schaufenster Bücher lese. A livraria faliu. Bom, faliu é interessante saber. Não, uma das razões, não foi a única razão, mas o consulado alemão em São Paulo chamou meu pai e disse assim, olha, amanhã ou daqui a 2 dias é o aniversário do Hitler, do nosso Führer Hitler, em 38, 67, 38. Nós temos que, você como livraria alemã vai fazer uma bela de uma vitrina com Mein Kampf, bem bonito, com swastika e tudo mais. Aí meu pai falou, negativo, não vou fazer. Aí ele disse, não vai fazer? Então você também não vai mais importar livros alemães, nós vamos barrar você. E foi o que se deu. Não vieram mais livros, não pôde mais importar. Para mudar para a livraria em outra língua foi difícil, meu pai não era uma pessoa muito hábil para lidar com essas coisas e o casamento do meu pai e minha mãe também, ele já tinha uma outra pessoa, então foi tudo ruindo e por isso eu casei com 18 anos com um judeu, também imigrante, que também não tinha onde cair morto e juntamos os trapos e fomos em frente.
für überall ein Rückreisevisum. Ich habe dann auch mal in Frankreich, in Paris gearbeitet. Da wollte ich über Ostern nach London und bin aufs Konsulat für ein Visum. Aber ich wusste schon, ich muss einen Rückflug haben und eine Einladung. Und meine Freundin hatte vergessen, das Datum auf die Einladung zu tun, also ein Datum zu tun. Und dann bin ich explodiert in dem Konsulat und habe gesagt, also wenn ich wirklich Absichten hätte, hätte ich keinen staatenlosen Pass. Und ich finde es furchtbar, wie man behandelt wird. Und innerhalb 5 Minuten hatte ich dann das Visum. Und dann bin ich in die Schweiz. Und dann dort haben sich dann Freunde eingeschaltet und haben gesagt, das geht nicht mehr so weiter. Jetzt kommst du, ich kannte eine hohe Regierungsangestellte in Wiesbaden. Jetzt kommst du und ich stelle jetzt einen Antrag, das geht nicht mehr so weiter. In Berlin haben sie mir dann meinen Heimatschein gegeben, habe gesagt, ich hätte die Staatsangehörigkeit nie verloren gehabt. Ich habe gesagt, Dankeschön. Aber ich hatte Angst, ich müsse nach Deutschland leben gehen. Das wollte ich nicht. Darum, ich bin auch nie aufs Konsulat, vielleicht, wenn ich mich erkundigt hätte. Aber Deutschland war für mich, alles was deutsch war, habe ich abgelehnt. Wenn ich einem Deutschen begegnete, bin ich ihm misstrauisch entgegengetreten. Naturally. Agora, durante a guerra, em 44, 43, a gente não podia falar alemão na rua, né? E se você escrevia uma carta, minha mãe morava no Rio, não podia ser em alemão, tinha que ser em português, que era censurado. Mas isso aqui, depois que o Brasil entrou na guerra, em 42, né? 41. Aí a gente tinha que ter, para viajar para o Rio, eu tinha que ter um salvo-conduto. Quer dizer, você é engraçado, você sai de uma ditadura e vem para outra. E fui presa porque estava falando alemão. Eu e meu marido, que estávamos junto com um senhor que mal falava português, então para facilitar, no restaurante a gente falou. Aí chegaram os caras de chapéu na cabeça, que estava na cara que eram policiais, né? E falaram assim, vamos embora, está preso, não pode falar alemão. Então tinha toda essa ambivalência também. Difícil, sabe? Tanto é que minha filha não fala, não aprendeu alemão. Quando ela nasceu em 47, eu tinha um receio de falar alemão com ela na rua. Até falava em casa, que eu queria que ela soubesse alemão. Mas não podia, porque ainda ficava aquele resíduo, pô, mas não pode falar alemão porque, sabe? Embora já pudesse. Fui estudar no colégio alemão aqui no Rio de Janeiro, Corcovado. Então eu já tinha desde muito novo uma relação, uma conexão com a Alemanha, com o idioma. E eu tinha aquela sensação, não, agora eu quero morar fora, quero ver o mundo. E eu tinha diploma, falava alemão, então era muito simples ir para a Alemanha. Eu fui fazer mestrado lá e fiquei quase 10 anos. Comecei a escrever, eu estava na Alemanha, né? Eu morava em Berlim. E eu vivia no mundo, quer dizer, eu vivia em alemão, né? Foi muito estranho, porque eu me sentia realmente na Torre de Marfim. Eu estava ali isolada, eu não conhecia ninguém aqui no meio literário. E eu estava ali escrevendo, num mundo completamente diferente, completamente que não tinha nenhuma conexão com o Brasil naquele momento. Im Deutschen zähle ich Schweizerdeutsch, ähnlich. Mit Deutschland habe ich mich jetzt mehr oder weniger versöhnt, auch weil ich so fantastische Kontakte habe mit den Verlagen und alles so nett sind, aber es ist
erst vor ein paar Jahren habe ich das endgültig, dieses Ding abgelegt. Also, und ich glaube nicht, dass ich in Deutschland leben möchte. Es gibt doch noch Sachen, die mir nicht so gefallen. Weil ich weiß nicht, mir war immer am wöhlsten mit verschiedenen Nationalitäten zusammen. Ich glaube, das ist irgendwie angeboren. E em 74, quando eu já tinha ficado viúva, em 72 eu fiquei viúva. E aí eu estava novamente perdida no mundo mesmo, muito difícil, tudo muito complicado. E aí a minha mãe falou, não, eu quero que você vai comigo viajar para a Alemanha, eu financio grande parte disso, e aí eu fui com ela. Em 74, voltei, quer dizer, eu não queria ir, eu não queria voltar para a Alemanha, eu tinha uma resistência muito grande, eu não queria saber dos alemães. Eu falei, eles me botaram para fora, eu não quero voltar, não vou voltar. Mas ela insistiu e aí eu fui. E em 70, quer dizer, foi minha primeira viagem de volta para a Alemanha. Em 36 eu saí, em 74 foi a primeira viagem que eu fiz. E fiquei admirada comigo mesmo. Como eu tirei esse mal-estar que eu sentia para com os alemães. Eu achava que todos eles eram horríveis. Sabe? Era uma ideia, claro que não é dito assim, eu estou falando isso agora. Dentro de mim, certamente sentia. Porque essa resistência a voltar para a Alemanha? Eles me expulsaram. Foi por causa deles que eu tive que sair. Não pude ter uma formação, não pude ter uma vida aqui. Não que isso tenha me feito mal, que eu acho que estou muito melhor aqui, muito bem, graças a Deus. Cheguei a essa idade com todos os obstáculos e empecilhos, muito bem. Mas, de alguma maneira, teria sido diferente, só isso. Não, sou totalmente brasileira, né? Sou totalmente brasileira. Meus filhos são brasileiros. Às vezes eu acho que eu sou mais brasileira do que meus filhos. O que não me impede de, hoje em dia, eu querer saber mais da Alemanha. E a minha escrita, eu acho que eu escrevi do jeito como me deu possibilidade de escrever. A minha dificuldade, de fato, por eu só ter começado a escrever bem tarde, que o livro saiu, eu tinha 80 anos. Foi praticamente o prêmio dos 80 anos que eu me dei. E era porque eu dizia que eu não domino nem o português nem o alemão. E, de verdade, eu não domino nenhuma língua nem outra, perfeitamente como eu gostaria que fosse. Eu vim no Brasil e aconteceu. Eu estava procurando um lugar onde se pode viver no ar livre, que não precisa muitas coisas para viver, que um clima que não faz frio, que não precisa todas essas coisas do frio. E aconteceu. Porque na minha vida tudo aconteceu de uma maneira. Nada foi planejado de verdade. O lugar do escritor é sempre um lugar do exilado, no sentido que o escritor é aquele que de alguma forma deu um passo para o lado, quer dizer, aqui está o cerne, o meio dos acontecimentos. O escritor é aquele que deu um passo para o lado, ele sabe o que é aquele meio, mas ele está observando, né?
Então, ele está um pouco fora, né? Ele está com um pé lá e outro cá, e que é uma questão um pouco do exilado. Ele pertence ou não pertence? De certa forma, o escritor é aquele que foi e voltou para contar a história, né? Assim, ele foi, viu, compreendeu. Até porque a questão do exílio também passa por outra coisa que é importante na literatura, que é a questão da alteridade. Quer dizer, como você lida com o outro, né? O que é o outro para você. Então, quando você vai morar em outro país que não é o teu e você está numa cultura que não é a sua, o tempo todo a questão é quem sou eu e quem é o outro, né? Porque o tempo todo você está sendo confrontado com isso, com uma outra forma de ver o mundo, com uma outra forma de pensar. E o tempo todo meio que você está negociando com você mesmo o que disso eu quero para mim e o que disso eu não quero, e vai justamente me dar a minha identidade, me dar uma diferença, né, em relação ao outro. E essas são questões que você traz para a literatura também. Porque minha mãe morreu com 94 anos, mas os últimos 4 anos, mais ou menos, dela, ela já estava cega, não estava totalmente cega, mas ela só via vultos e uma coisa que ela gostava muito de ler, escrever, ela não conseguia mais. Mas ela teve a sorte de ter uma amiga, todo dia ia na casa dela e lia para ela. Ela, nesses 4 anos, eles devem ter lido uns 100 livros. E eu tinha que importar, porque já não tinha mais livro que tinha que ser em alemão, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso, uma pessoa chegar numa idade assim, lúcida, querendo saber mais, querendo descobrir os porquês, que não se descobre, mas pelo menos se reflete sobre isso. E vocês perguntaram o que é Brasil. Eu acho Brasil adorável, por quê? Porque tem essa mistura, tem essa miscelânea, e cada vez mais, hoje tem mais porque tem a parte asiática e a parte europeia. Naquele tempo era mais Índio-África, né? Machado de Assis e tal, a mistura era mais afro-indígena, né? Hoje já tem o oriental misturado. Então, isso que faz o Brasil ser o que ele é, grande. Porque essas misturas dão coisas que você nem espera. De repente, pô, mas fulano, aquele crioulinho lá, que maravilha de gente. Aquele japonesinho lá, que maravilha de gente. São cientistas, são artistas. E felizmente na Europa está acontecendo isso também. Eu acho que é o modo da Europa sobreviver. Porque tem também miscelânea hoje em dia. Não tanto quanto aqui, mas está começando a ter. É ou não é? Você não acha? Sim, acho que não.